tudo bom? Eu imagino que vocês devam estar com saudade, ou não. Bom, a última vez que eu gravei um vídeo tem 3 anos quase, foi em 5 de dezembro de 2015. E o nome desse vídeo era Fusionismo está em alta? Pergunto. Amigos libertários, liberais, minarquistas e ANCAP. Você apoia esse movimento? E o vídeo que eu fiz nessa oportunidade foi sobre a ascensão do Bolsonaro. Isso em 2015, antes de pensar em candidatura à presidência da República, enfim. E foi uma pergunta sincera que eu fiz, não foi provocativo. Eu lembro que eu conversei uma vez com o Pirula, o Paulo, né? Ele disse pra mim que tinha entendido o que eu tinha dito, mas tinha parecido que eu queria dizer uma outra coisa e ficou assim meio mal explicado. E eu lembro que quando eu conversei com ele nessa oportunidade, eu nem cheguei a perguntar pra ele por que tinha parecido que eu tava querendo dizer uma coisa diferente do que eu disse. Mas enfim, quando eu fiz esse vídeo, me surpreendeu o seguinte fato. Muitas pessoas apareceram me dizendo que os liberais não apoiariam Bolsonaro porque seria óbvio que ele era um conservador e não um liberal e coisa e tal. Só que eu já tinha percebido, não porque eu tenho um dom sobrenatural, não porque eu sou super inteligente, nem nada nesse sentido, mas eu tinha percebido que tinha uma tendência no mundo, e não aqui no Brasil apenas, de se realizar ou de se propor essa aliança que se convencionou chamar de fusionismo. O que é o fusionismo? É a aliança entre certos setores conservadores e certos setores liberais para tentar lutar ou disputar eleições contra pessoas de esquerda ou partidos de esquerda e tudo mais. E com a queda que caminhava em razão do que estava acontecendo com o PT, me parecia bastante óbvio que o Bolsonaro sairia fortalecido como uma expressão de revolta contra a esquerda ou de oposição à esquerda, que conquistaria certos setores e certas pessoas e grupos liberais. E não deu outra, foi isso que aconteceu. A gente tem aí uma porcentagem de aprovação, segundo indicam as pesquisas, por volta de 30% do público votante, e na direção de votar no Bolsonaro e tal. E a questão que eu estava pondo era uma questão mesmo, era uma dúvida. Eu queria entender se essas pessoas que se diziam liberais, libertários, ANCAP e essas correntes liberais ou libertárias que vão para esse caminho, apoiariam o Bolsonaro. E aí, nos comentários, é engraçado, se você for assistir lá esse vídeo ou for lá ler os comentários desse vídeo, você vai ver que muita gente bateu de frente comigo, dizendo exatamente que o Bolsonaro não seria um liberal, seria um conservador, e que eu não estava enxergando direito, e pipipi, popopó. Bom, o que acontece? Eu saí da internet por vários motivos diferentes, por várias coisas que eu tinha que fazer, resolver problemas meus e tal. E eu resolvi não voltar, e eu não queria voltar antes das eleições. Não porque eu queria evitar colocar o meu rosto no debate ou alguma coisa assim, mas simplesmente porque eu sabia o que isso ia parecer. Se eu apareço nas eleições, para falar de eleições, querer aparecer, querer surfar na onda. Essa aqui é a realidade. Mesmo que a pessoa não tenha no íntimo dela a vontade de aparecer ou sair, surfar na onda da vibe do momento, acontece que ela necessariamente vai fazer isso. Então, se eu falo de eleições no momento que o point, que está todo mundo discutindo eleições, se eu faço isso, evidentemente o que vai acontecer é que eu vou ganhar uma certa notoriedade por estar falando de eleições. Então isso eu queria evitar. Então por que eu resolvi voltar agora, apesar de eu ter inclusive dito em outros momentos, no Facebook inclusive, que não faria vídeos nesse momento de eleições? Foi por outra coisa. Eu tô fazendo uma série de vídeos que não sou eu que tô fazendo. Vamos lá, o vídeo eu tô fazendo, só que os áudios são de um método de ensino de grego, que é comum, que muitas pessoas usam no mundo e aqui no Brasil. E eu tô querendo ensinar isso justamente para tornar o debate das questões, sobretudo de história, uma
uma abordagem, eu quero dar uma abordagem para isso que seja um pouco mais técnica, e isso não dispensa uma atenção para a língua que eu vou utilizar quando eu for trabalhar filosofia ou história antiga, ou história da filosofia antiga ou história antiga. E não sei se você percebeu, esse canal sempre foi sobre isso, sempre, absolutamente sempre, sempre foi, desde o início, desde o primeiro vídeo, desde aquela primeira série que eu nomeei a maior mentira da história, não sei o que, foi sobre história, sempre foi sobre história. Eu não sou historiador, só que agora eu tô tentando ser, eu tô me formando agora pela UNB em História, isso não é carteirado, só tô dizendo que eu sempre me interessei sobre isso, sempre tive vontade de aprender e falar sobre isso, e é sobre isso que se trata aquele vídeo, ou melhor, aquela série de vídeos sobre grego, certo? Então eu tô fazendo esse amontoado de colocações para informá-los, porque eu voltei agora, apesar de eu ter dito que não voltaria, e apesar de ser melhor que eu não voltasse mesmo agora. Era melhor deixar as eleições passarem. E por que então eu voltei agora? Porque eu vi que nessa série de vídeos, muitas colocações apareceram nos comentários, do tipo, cara, pra que eu vou aprender grego? Pra que eu vou fazer isso? Pô, não vou... Cara, assim... Você não precisa aprender, você não precisa assistir os vídeos, você não precisa ter interesse nenhum naquilo, você pode inclusive se desinscrever do canal, se você quiser. É um direito totalmente seu, se te interessa o conteúdo do canal você fica, senão você vaza, é assim que funciona. Então, só que eu tô fazendo essa série de vídeos por um motivo muito específico. As pessoas têm o costume de entrar nos assuntos, dando suas opiniões e tudo mais, sem conhecimentos de causa, certo? As pessoas querem tratar de tudo, falar de tudo, sem conhecerem as coisas. E é normal e é democrático que as pessoas possam falar sobre vários assuntos. Só que, em determinados assuntos, é bom ter uma qualificação. Por exemplo, o Paulo Pirula, ele tá fazendo uma série de vídeos sobre evolução. Por quê? Porque existe uma galera pesada, muita gente, negando a evolução, dizendo que isso é só uma teoria e coisa e tal. Então isso gera uma série de vídeos por parte do Pirula em que ele tenta responder algumas perguntas voltadas ao tema por pessoas que sinceramente podem ter dúvidas sobre isso, certo? E no campo da história existe um problema sério que estourou agora, inclusive, sobre o nazismo, porque tem muita gente falando na internet que nazismo seria de esquerda, certo? Não adianta eu fazer um vídeo, eu já fiz um vídeo, ele foi inclusive colocado como não listado, é o terceiro daquela série sobre ética e martelo. Ele foi colocado como não listado porque eu coloquei uma parte do vídeo, que eu coloquei o vídeo próprio da TV Cultura numa entrevista ao Miguel Reale. Miguel Reale é um jurista famoso brasileiro, famoso inclusive internacionalmente, que ele foi integralista durante um período de sua juventude. Integralistas são os fascistas brasileiros, literalmente, não é um apelidinho que as pessoas estão dando banalizando os integralistas, não. Porque muitas vezes isso acontece, uma banalização do termo fascista. E o Miguel Reale foi integralista e ele estava colocando as posições dele sobre política e por que ele tinha sido integralista. E aí isso deixa muito evidente como o integralismo se posiciona no espectro político à direita. Aí esse vídeo foi infelizmente colocado como não listado, que é uma porcaria, porque esse vídeo tem 1h30, me deu um trabalho louco de fazer, mas tudo bem. E o que acontece? Não adianta a gente entrar nessa discussão, ou melhor, não adianta eu entrar nessa discussão se eu for apenas jogar assim. Vou mostrar pra vocês por que é. Aí vai ficar o dito pelo não dito, ou vai ficar uma versão pela outra, e aí fica tudo em patamar igual e tudo bem. O que eu pensei? Pra gente dar ênfase para esse tipo de problema de interpretação histórica, é necessário, na minha opinião, fazer uma série de vídeos voltados para vários assuntos que tangenciam história, que dão uma consciência sobre o que eu vou chamar, sobre a influência do Gadamer, que é um filósofo alemão que foi aluno de Heidegger e, enfim, não quero debater Heidegger e os problemas sérios que tem sobre ele, a história dele e tal. Mas o Gadamer, o
Hans-Georg Gadamer, ele é um filósofo que trata um pouco sobre o problema da historicidade no aspecto das ciências humanas. Então, precisa-se, para tratar de ciências humanas, desenvolver uma coisa chamada consciência histórica, ou consciência sobre a historicidade, como eu vou trabalhar, vou preferir tratar do tema com esses termos. Consciência sobre a historicidade das colocações humanas. E isso vem lá, quer dizer, é de sempre. Qualquer ser humano está circunscrito nesse problema da historicidade das colocações humanas, da limitação histórica, da limitação da pessoa, epistemologicamente, a limitação que a pessoa tem para conseguir descobrir verdades sobre análises de ciências humanas, sobretudo de história. Porque quando a gente vai avaliar a história, se você for na Wikipédia, por exemplo, e for procurar por um personagem que eu gosto muito, que é um sofista, qual é o nome dele? Meu Deus. Protágoras. Se você for procurar pelo Protágoras, na Wikipédia, por exemplo, você vai ver uma descrição mais ou menos assim: Protágoras fez isso, Protágoras pensou assado, Só que a gente não tem nenhum texto de Protágoras. Então todas essas afirmações que caem na Wikipédia, ou que caem até em sites mais sérios mesmo, sobre Protágoras, vão fazer afirmações peremptórias ou diretas, assim, como se fosse um fato inquestionável. Protágoras fez isso, Protágoras pensou assado, Protágoras fez a outra parada. Só que não é assim que deve funcionar. Por que não é assim que deve funcionar? Porque as fontes que a gente tem para essas informações são fontes humanas. Então, do mesmo jeito que hoje, se você for escrever uma história, sei lá, sobre o governo de alguém, qualquer, de qualquer estado que seja, você tem que considerar que a pessoa que está gerando aquela história sobre esse determinado governo tem influências, tem interesses, tem projetos de propaganda por trás daquelas colocações que a pessoa vai fazer sobre aquele determinado governo que mancham um pouco a fonte, certo? Então, você tratar como se fosse fato apenas porque a fonte diz que aconteceu é extremamente problemático. Um exemplo que é clássico sobre isso, que é o exemplo do Heródoto, que o Heródoto fala que quando os persas vieram atacar os gregos, tinha um número lá completamente absurdo, que os historiadores concordam, existe uma tendência à unanimidade nesse tema, de que concordam que os números do Heródoto são simplesmente falsos, são simplesmente mentirosos. Quer dizer, não porque Heródoto tenha mentido intencionalmente, mas porque talvez ele tenha exagerado, porque, enfim, mas não é plausível pensar que aquele número que está em Heródoto é um número razoável. E isso vale para todas as fontes que você for pesquisar sobre história e tal. Só que se eu só disser isso para vocês, isso vai parecer um pouco vazio. Vai dar uma inicial compreensão, mas não é compreensão suficiente que você verifica se você for para os estudos históricos nas fontes. Quando você for fazer estudos históricos nas fontes é que você consegue notar esse tipo de coisa. Então é por isso que eu preciso que vocês aprendam o básico da leitura, que capacite vocês a acessarem a fonte no grego, porque quando eu vou falar de história da Grécia, e história inclusive romana e pra frente, é necessário que você tenha a capacidade de consultar você mesmo as fontes, entende? Então, é para isso que serve aquilo que eu tô fazendo. Não é, eu mudei de... Não, é o mesmo foco de todo o histórico do canal, é a mesma coisa, história. Só que pelo degringolar das coisas no cenário nacional, eu percebo que a gente precisa fazer um trabalho mais de base. Não para ficar debatendo lá no último estágio da discussão, porque isso só vai gerar debate sem fruto, porque você já vai começar com antipatia, achando que eu estou querendo pregar isso ou aquilo, e não vai escutar, de fato, o que eu estou colocando em relação às fontes, ao problema das suas fontes, que normalmente... No estágio que a gente está hoje é um monte de bloggers de think tank, é importante considerar isso. Enfim, é isso. Eu estou vindo agora para
apresentar essa colocação. Não é o problema da eleição em si, não é, apesar de ser necessário se posicionar, eu tenho feito isso constantemente no Facebook, para quem me acompanha lá sabe, mas isso não é o meu ponto. O meu ponto é que as pessoas elas têm posições, todas, as pessoas têm posições históricas e individuais, de valores inclusive, que condicionam a percepção das pessoas, e quando a gente comete erros, esses erros são condicionados de uma direção, na direção da interpretação dos fatos de acordo com os valores que a gente tem. E esse tipo de erro não é eliminável, porque você diz, eu sou neutro, eu olho dos dois lados, ou igual o Clarion faz, eu pego na caixinha de bombons. Pô, é legal, você pega na caixinha de bombons, a maioria esmagadora, tirando as caricaturas, faz isso. Certo? Você não é um ser humano especial porque você pega na caixinha de bombons. Então é importante que as pessoas percebam isso, que a parcialidade é uma condição humana. Você não vai eliminar a parcialidade na análise dos fatos porque você pega na caixinha de bombons. Todo mundo é parcial, e isso não significa que todo mundo está mentindo. Significa que quando a gente comete erros, a gente é inclinado por essas parcialidades, e todo mundo eventualmente comete erros. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os vídeos que eu estou fazendo são para criar uma certa perspectiva de consciência histórica, da historicidade dos atores, de quem escreve a história, de quem escreve no jornal, de quem escreve no Facebook. Todo mundo é historicamente condicionado. E deixa eu ver, eu pretendo voltar a fazer vídeo com calma, e eu vou fazer isso. Agora, não vai ser para ficar entrando nessa briga baixa de disputa política, porque isso não vai levar nada a ninguém. A gente precisa, quer dizer, pode até levar algumas coisas, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é formar quem tiver interesse, em quem tiver interesse, algumas consciências basilares que muitas vezes nem professor de universidade tem. Alguns têm. Outros funcionam mais no automático, estão desatualizados, preferem estudar só o nicho específico, vou estudar só história, vou estudar só filosofia, não sei o que, e aí não abre o campo de compreensão, e aí aí é fácil minar. Por exemplo, você pega um cara de biologia muito bom, mas se tiver um negacionista da evolução, que for bom em retórica, for bom em considerar a consciência da população, uma pessoa que consegue articular as vontades e interesses da população para poder deslegitimar a biologia e tal, isso vai acontecer. Então a gente precisa dessa visão mais ampla, e é essa visão mais ampla que é preciso a gente trabalhar junto. Não é aqui que eu vou dar aula para vocês, vou ensinar para vocês. Não, a gente precisa dialogar. Eu vou colocar umas coisas, hora ou outra eu vou estar errado, vocês vão apontar os meus erros, e a gente vai dessa maneira tentando melhorar a nossa consciência sobre alguns problemas. Então, quando eu for voltar a fazer vídeo, que eu pretendo que seja em breve, de preferência depois que terminarem as eleições, eu vou fazer vídeos sobre isso que eu estou fazendo, sobre história antiga, vou fazer vídeos sobre direito, do ponto de vista especialmente do direito público, para as pessoas entenderem melhor como é que funcionam as instituições, como é que funciona essa coisa de voto, como está agora o voto proporcional, que você acaba votando não só no indivíduo, mas na legenda, como essas coisas influenciam no jogo. Quer dizer, a gente precisa que a comunidade, todas as pessoas que estão indo no debate público, que fazem textão para Facebook, que fazem vídeo para YouTube, as pessoas precisam adquirir uma consciência de como é que funciona o sistema, para não criar loucuras e delírios que não consideram as coisas como elas são, partindo só de princípio. Tem muito idealista na internet, que ele constrói assim, como é que seria o mundo ideal? Seria assim, vamos chegar a esse mundo ideal? Vamos. Só que ele não considera como é que foram feitas as coisas para chegarem no estágio de coisas que são hoje. E aí é muito fácil você construir um mundo ideal e ficar pregando um mundo ideal que você não vai colocar em prática, porque ele não acontece, porque as coisas não são tão simples quanto a construção de um mundo ideal aqui, na ideia, na conversa. Então a gente precisa disso. A gente precisa da formação de consciência de como as coisas são, de como as coisas se formaram. Então eu pretendo construir esse tipo de consciência histórica com a ajuda de vocês. Quando eu errar, vocês vão me ajudar. Eu não sou especialista em absolutamente nada, como eu disse, eu estou me formando apenas em história, eu sou advogado por formação,
Então, a gente precisa trabalhar junto, certo? Para construir as bases, para a gente começar a conversar de maneira um pouco mais razoável. Então esse é o projeto, continua sendo a mesma coisa que foi antigamente, continua com o tema de religião como um tema central, porque a religião cria valores, cria aglomeração de indivíduos por volta de interesses, e isso tudo constrói bases fundamentais da política, e esse canal sempre foi para falar sobre isso, história e política, e vai continuar sendo, com um foco importante em religião, porque é um tema que me interessa muito, porque é um tema social, certo? E, bom, se alguém se interessa por esse detalhe, eu não mudei nada na minha perspectiva em relação a ateísmo, continuo sendo liberal e continuo sendo de esquerda, muito embora muitas pessoas devam achar isso uma certa contradição em termos. Mas não dá para explicar, porque não é, porque é plenamente possível explicar com John Stuart Mill e enfim. Mas isso eu só vou conseguir explicar isso sem quebrar pau com a galera e ficar parecendo que é tudo uma questão de opinião, se essa consciência for criada no público que assiste esse canal. Então, os vídeos vão acontecer, se você não gosta, não assista, certo? É uma opção sua e, bom, eu espero que isso com certeza vai gerar um rage do caralho, mas eu espero que nem todo mundo esteja insatisfeito com essa minha aparição aí, e desculpa por eu ter sumido, mas eu fui fazer outras coisas, certo? Tinha muitas coisas para fazer, outras coisas para pensar, outras coisas para executar, e é isso, certo? Eu agradeço a atenção e terem assistido até aqui, e como sempre eu desejo uma paz para todos, como um jargão que eu vou tentar repetir sempre, que inclusive fui inspirado por um vlogger inglês, até esqueci o nome dele agora. Enfim, mas isso é importante, esse é um valor que eu acho que é preciso reservar e repetir muito. Ainda mais nesse momento de clima tão tenso que a gente está, beleza? Paz pra todos.